Hey meus amigos, sejam todos bem-vindos, e hoje eu vou dar uma falada sobre um joguinho bem curioso que eu encontrei na PSN, chamado Normal Tanks. Normal Tanks. Que porra de nome é esse? Sinceramente, eles realmente não queriam que esse jogo fosse conhecido, né? Tanque normal. Normal Tanks. Ok, o joguinho ele é bem interessante, eu me diverti bastante com ele, me surpreendi na verdade, porque é um jogo bem simples, porém é bem criativo. Tem várias coisas durante a gameplay que vão mudando com o tempo, e isso foi uma coisa bem interessante. Mas pra ser bem sincero, o motivo principal pra eu ter começado a gravar esse vídeo pra trazer pro canal é por causa das músicas dele. Porque as músicas dele fica bem entre inspiração e plágio. Eu não vou nem falar qual é o jogo que eles estão supostamente plagiando ou se inspirando, só pra saber se tá tão óbvio quanto eu achei que tava. Essa é a tela inicial do game. Essa é a música da primeira fase do game. Eu já ouvi isso antes. Mas enfim, fora esse detalhe aí, o jogo ele realmente tem uma inspiração bem grande em Contra, não só nas músicas. As fases também tem umas semelhanças não muito grandes, mas tu nota assim, sabe? A segunda fase, por exemplo, ela tem essas barreirinhas aqui que te dão choque. Tu tem que destruir as paradinhas pra desativar essas barreirinhas. É muito semelhante à fase de costa do Contra, que tem umas barreirinhas que ficam te dando choque. Então ele é meio que um Contra de tanque. Ele é basicamente isso. A trilha sonora do game é bem legal, apesar desses detalhes aí de ser bem parecido com Contra. Ela é bem feita pra caramba, funciona muito bem com o game, assim, tipo. E o jogo em si, o único problema que eu tive com ele foi o fato dele ser pra PSP. Então ele não tem o segundo analógico. Tu tem que usar os botões pra girar o canhão do teu tanque. Isso me bugou por muito tempo, mas com o tempo eu comecei a me acostumar e comecei a jogar bem melhor do que eu tava jogando no início do game. Mas enfim, sobre o jogo em si. O jogo é bem mais divertido do que parece. Ele parece muito aqueles jogos antigos de PC que vinha na CD Expert, e provavelmente ele é, porque essa versão de PC é bem velhinha, eu acho. Eu não vi data específica, eu vou até dar uma olhada aqui. Enquanto eu tô gravando, eu vou dar uma olhada aqui pra ver quando é que saiu a versão de PC, porque é muito semelhante àqueles jogos que tinha na época do Windows 95, 98, XP. Mano, vocês acreditam que não tem nem Wikipédia sobre esse game? Nem Wikia, nem fandom. Pelo amor de Deus, tem fandom pra jogo pirata. Coitado desse jogo, mano. Bem, abrindo aqui, pelo menos a versão que eu tenho do PC foi feita em 2008. Então é até um pouquinho à frente da época dos CDs, mas é quase lá. É quase na época que tinha os CDzinhos da CD Expert, CDzinhos que tinha nas bancas aí. Mas enfim, tu encontra essa versão de PC gratuitamente na internet bem fácil. Eu não sei se roda nos Windows mais novo, provavelmente não. Deve rodar no máximo no Windows 7, eu não sei. Mas enfim, não teve nenhum bug, não teve nada, o jogo é extremamente bem programado. E tem até uns detalhes que eu não sei explicar muito bem como é que funciona, mas dependendo da vez que tu joga, o caminho da fase vai ser completamente diferente. Tipo, tem umas portinhas que ela abre de uma forma diferente. Tipo, às vezes ela vai abrir a porta de cima, às vezes vai abrir a porta de baixo e vai pra um caminho completamente diferente. Tu vai passar por um outro lado da fase. Eu não sei como é que ativa as portas, ou se ele ativa automaticamente, se ele escolhe qual porta que você vai poder entrar. Mas às vezes eu reiniciei o game pra, sei lá, ir tomar um café e voltei pra jogar, e eu notei que eu tava indo por um caminho completamente diferente do que eu fui da última vez na fase. Outra coisa que eu achei interessante foram as várias mecânicas que o jogo tem. Por exemplo, além de ter vários upgrades que você pode fazer no seu tanque, tem umas áreas onde tu não vai poder atravessar por causa que tem aquelas paradinhas que te dão choque. Aí tu tem que entrar numa paradinha na parede e virar uma pequena aranha pra ir lá e explodir o negócio que ativa
esse campo de energia que não deixa tu passar. E o jogo vai tendo uma projeção bem parecida com o Contra mesmo. Começa bem militar, aí depois vai ficando meio futurista, e quando chega no final, fica nojento e demoníaco. E pra ser bem sincero, é detalhado até demais essas fases finais, chega a dar um nojo. Olha esse cenário, mano, tudo pulsa, tudo é vermelho, tudo é estranho. Os chefes do jogo são bem divertidos e são desafiantes o suficiente. Aliás, o jogo todo é desafiante o suficiente. Eu joguei no modo normal, eu não joguei no modo hard, eu não sei como é que é a dificuldade ferrada do game, mas o game ele segue aquele padrão do Ninja Gaiden, que é um troço que ele não te capa nos continues, ele faz tu tentar até tu conseguir. Ele não é um jogo tão difícil quanto o Ninja Gaiden, porém ele tem esse mesmo método de dificuldade, não é um troço que é pra te frustrar, ele não tem aquele game over assim, tipo, acabou, vai ter que começar desde o início do game, não. Ele te faz tentar até ficar melhor e passar dos chefes. O primeiro chefe é o paredão do Contra. O segundo chefe é um tanquezão gigante. O terceiro, cabeça de dinossauro robótica de tagando fogo. O quarto é o chefe do Contra da fase 3 ou fase 2, que ele vai criando uma cabeça holográfica esquisita e tem um monte de bagulhinho te atirando. É igual, chefe. É igual o chefe do Contra. O quinto, um helicóptero que fica te tacando bomba. É meio ruim de acertar esse helicóptero, é esquisito. Tu não sabe se tu tá atingindo ele ou se tu não tá atingindo. É estranho. Mas funciona. É legal, é criativo. Tudo nesse jogo é meio criativo pra caramba. Parecia que os caras tinham uma paixão enorme pelo que eles estavam fazendo no game. Eu me senti o tempo todo jogando ou um jogo antigo de PC ou um jogo de Mega Drive. Isso são sensações muito boas, pelo menos pra mim, porque eu gosto muito desses jogos dessas eras aí. MS-DOS, Mega Drive, Super Nintendo. Eram onde os jogos se preocupavam mais em ser divertido do que realistas. Não que não tenha jogos que ainda preservam isso hoje em dia, mas tá ficando meio raro. O sexto é um tanque estranho pra caramba, com perninhas. Tu tem que passar meio que por baixo dele, pros tiros dele não te atingir, e atrás dele e acertar no ponto fraco dele. É um troço que eu demorei muito tempo pra acostumar, muito tempo pra entender que dava pra passar por baixo dos canhões dele, porque eu achei que eu tinha que tomar hit o tempo todo, mas não, tu tem como passar de fininho por baixo dele e atacar por trás. E a última fase é aquela nojentona que eu falei, e eles botaram praticamente todo o detalhe gráfico do jogo nessa fase. Parecia que eles queriam detalhar a parte nojenta do game, porque, meu Deus, tudo se mexe, tudo pulsa, que troço nojento, que troço escroto. Essa fase tem vários pequenos chefes, vários subchefes, e todos eles são cada vez mais nojentos, cada vez mais escrotos. Meu Deus, eu sei que eu tô falando isso demais, mas... meu Deus, só olha pra isso. Que nojo, que nojo. Mata isso logo. O chefe final é o mesmo chefe do primeiro Contra, é o coração dessa coisa aqui. E quando tu mata ele, basicamente só mostra os créditos do game, não tem um grande final nem nada. É bem simples. Eu não esperava lá grande coisa, o jogo não tem história nem nada. É bem que nem os jogos antigos mesmo. Ele não tem pretensão de ser um grande jogo com uma grande história, um troço sério nem nada. É um troço bem simples. É o suficiente. Pra ser bem sincero, pra mim é o suficiente. É divertido, funciona bem, não teve um bug no jogo inteiro. Esse jogo foi realmente muito bem feito pra o que é. O que me faz ter mais vontade de vasculhar essa categoria minis da PSN. Afinal, eu não joguei nenhum dos joguinhos desses aí. Eu só joguei esse aí porque foi o primeiro que eu olhei assim e eu achei interessante mesmo. E também deu vontade de vasculhar um pouco mais a loja antiga do Wii, que agora fechou, que tinha vários joguinhos nesse mesmo estilo aí, que hoje em dia estão perdidos, eles se tornaram oficialmente abandonwares. A maioria deles não tem distribuição em lugar nenhum. Alguns tem na Steam, alguns eu comprei na Steam, mas hoje em dia muitos desses jogos tu só consegue jogar hackeando o teu Wii. Afinal a loja fechou e eles não têm distribuição em lugar nenhum. Não tem como tu comprar nem no celular, nem na Steam, nem no PlayStation 3, nem no PlayStation 4, nem whatever. Alguns desses jogos simplesmente morreram. Isso é a parte triste da distribuição digital. E é por isso que eu tô bem... sei lá, com essa coisa toda de streaming. Porque vai chegar um momento em que colecionadores de games como eu vai ter problemas pra preservar os jogos que eles gostam, porque vai ser tudo distribuído através de serviços
E aí tu não vai ter o jogo de verdade. Tu vai ter ele emprestado até tu parar de pagar uma coisa e até os direitos autorais estiverem ok no game. Porque aconteceu muitas vezes de jogos serem tirados de serviços como a PSN por conta de direitos autorais, por conta de uma empresa brigar com a outra. Isso acontece direto nos games. O Street Fighter EX mesmo não tem um relançamento daquela série. Apesar de muita gente não gostar, eu gosto bastante daquela série, porque a Capcom e a Arica acabaram brigando depois do lançamento desses games. E não vai ter. A única coisa que a gente teve foi um jogo novo agora, sem os personagens de Street Fighter, só com os personagens do EX, e foi o que aconteceu com a série, sabe? Esse tipo de coisa vai acabar fazendo muito jogo morrer no processo em que cada vez mais a mídia física não existe mais. A maioria das mídias físicas que eu tenho aqui só tem metade do jogo, ele instala quase tudo no HD. Tu precisa de internet pra baixar tudo. Eu sei que isso não vai acontecer tão cedo, mas quando esses servers todos forem desativados, quando a gente já tiver no PlayStation 8, no Nintendo Sandwich 2000, no X Caixa 39, a gente não vai ter mais acesso a esses games, a não ser que o pessoal faça backup na internet e tu tenha o console hackeado. Enfim, eu sei que eu dei uma saída do assunto e acabei meio que enrolando pra caramba no final do vídeo, mas eu queria falar sobre esse assunto. Eu tava fazendo um vídeo sobre o Google Stadia, só que deu um problema na minha TV no exato momento que eu tava falando sobre ele. Tá aí o take que eu gravei naquele dia. Foi até meio engraçado. Ele poderia ter mostrado um pouquinho do jogo. Até ia deixar mais interessante a apresentação. Mostrar um pouco do... E aí tá, eu acabei cancelando o vídeo porque eu tava querendo ver o que tinha dado de errado. E, sinceramente, eu meio que não quero falar sobre aquilo. Eu não tenho interesse com o Google Stadia, sinceramente. Eu acho que pode ser uma coisa grande com o tempo, mas vai exigir uma conexão boa e a gente tá no Brasil. Eu espero que a Google faça um servidor perto da gente, que se não for perto da gente pode ter a internet mais incrível do mundo. A latência vai ser absurda. Mas enfim, sem mais delongas, é mais ou menos isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!